Cara, na verdade esse episódio é até muito legal falar disso, que eu não costumo muito explanar essa situação, até porque além de me envolver, envolve outras pessoas. Mas foi, enfim, um desavenço, né? Entre minha ex-namorada na época e a minha mãe. E acabaram que elas não se entendiam muito bem. E aí depois de diversos xingamentos, uma partiu pra cima da outra e tal, eu fui tentar apartar a situação. E aí separei a situação e tal. Você tá naquela tipo, pô, a mina que eu namoro ali, a minha mãe e tal. Isso há muitos anos atrás, né? E aí a minha mãe foi dar parte na delegacia contra ela, na verdade. E aí o delegado foi e falou, quem tava presente e tal, não sei o quê. E aí ele explicou, ele falou, seu filho estava presente? Sim, estava. Eu vou ter que incluir ele no inquérito. Isso não quer dizer que em momento nenhum eu estava sendo acusado. E aí a minha mãe falou, ele estava presente e tal. Depois ele saiu de lá com a ex-namorada dele. Minha ex-namorada na época, né? Até então minha namorada e tal. E aí, tipo, minha mãe abriu o inquérito sobre a agressão dela com a minha mãe. E como eu estava presente, eu participei da situação, eu fui incluído. E aí a imprensa, por incrível que pareça, gente, é muito legal falar disso, porque não tô falando que a imprensa, num âmbito geral, ela é deturpada. Mas olha, a extrema imprensa, é bom a gente deixar isso claro aqui. Eu sou contra a imprensa, porra. Nem imita este filho da puta, velho. Mas o Ed tem só um parênteses rápido, o Ed tem uma imitação de Bolsonaro muito boa. Que é o Bolsonaro pacificado. É o bom sensionário. Olha só, no tocante aí, a liberação das drogas, tem que liberar, porra. Se liberar a maconha, acaba com o tráfico. Eu sou a favor também que toda mulher tenha direito sobre o corpo dela. Então, a partir de hoje, o aborto tá liberado, porra! Ao invés de fazer assim, eu faço assim, ó. Cara, espetacular. É maravilhoso. Mas enfim, voltando no assunto, para eu poder esclarecer esse assunto de uma vez por todas, eu fui incluído no inquérito, fui chamado para depor, e no dia que eu fui chamado para depor, para prestar realmente os esclarecimentos e tal, eu cheguei com o meu carro e já tava a imprensa toda lá. E a Record me ligando e me colocando ao vivo. Caralho. O que é uma coisa super indelicada a se fazer, porque você atende o telefone e tá ao vivo, isso não se faz e tal. Caralho, foi assim? Foi, cara, foi. É porque assim, na verdade, vende muito mais notícia falar Pelanza agrediu a mãe do que houve um desentendimento entre a namorada e a mãe e aconteceu esse lance, tá ligado? Até nem culpo a imprensa, nem culpo ninguém pelo lance, foi até uma culpa minha de ter deixado a coisa chegar a nesse esse nível. ponto. Mas pra mim um assunto entre família se resolve na família. E eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe. Minha mãe é uma das melhores amigas, assim, que eu tenho na vida, que minha mulher hoje em dia tem também, adora ela, elas são super amicíssimas e tal. Foi uma coisa do momento que aconteceu, que eu acho que pode acontecer com qualquer família, é até legal de falar. Porque a lei nesse país realmente parece que não, mas esse tipo de lei acontece. O lance de agressão à mulher e tal. Então, se alguma mulher tá assistindo a gente, sofre por algum tipo de abuso, por favor, denuncie, porque realmente acontece. E a lei vai atrás de você pra te respaldar e tal e tudo mais. E aí eu fui na polícia, voltando ao assunto, prestei os esclarecimentos, tinha vídeo, tinha tudo, porque foi uma situação muito chata, tá ligado? E eu, como único homem presente na situação, ainda não sei como, mas consegui raciocinar pra ter esse tipo de coisa que, né, mostrasse eu como um cara que não tem nada a ver na situação e tal. E aí, passou tempos depois, anos depois, o inquérito foi arquivado, todas as acusações, até por parte da minha mãe, porque ela não queria que isso respingasse em mim. Acho que nenhuma mãe quer fuder com o filho, tá ligado? E aí isso foi retirado e tal, mas é uma coisa que a imprensa não vai se retratar por esse tipo de coisa, né? Pra imprensa vai vender mais notícia falar, o Pelanza agrediu a mãe, do que, saiu todo o corpo de delito, o resultado do inquérito, o Pelanza é inocente e tal. Então não, principalmente essa imprensa que na época gostava desse tipo de fofoca e desse tipo de burburinho, que a Globo não televisionou esse tipo de coisa e tal, e não tô defendendo a Globo também não, tá, gente? Tô falando só dos tipos de imprensa que acabaram veiculando isso. Que é uma falta de responsabilidade. E a filha da puta da Fabiola Hypert que me colocou ao vivo no bagulho, isso eu fiquei
Putaço. puto pra caralho, tá ligado? Tipo, Eu dirigindo. Ligou, oi, tudo bem? Aí eu, oi, tal, é o Pelanzé, é a Fabiola, estou ao vivo no não sei o quê, você bateu na sua mãe. Caralho. Falei, que, mano? Sei nem do que tá acontecendo, tô voltando pra São Paulo, tá ligado? Tava aqui no Rio, voltando pra São Paulo, tinha feito um show aqui. Aí o que e tal, e estamos ao vivo, eu, porra. E não sabia o que eu fazia, se eu desligava pra parecer cuzão pro Brasil inteiro, se eu permanecia na linha e sem saber do que tava acontecendo, o que aconteceu? Pô, minha mãe me fudeu, tá ligado? Você Tu não sabe tava que- nem sabendo. Não, pô, eu vi o que aconteceu, das duas saindo no tapa, saindo Caralho. Não, E mas aí você eu não fui só- sabia que isso tinha repercutido. Não, de maneira Foi a alguma. primeira Eu sabia vez que minha mãe chegou tinha ido até na você. delegacia, bicho. Caralho. E aí depois eu fiquei sabendo pela minha própria mãe, porque teve tudo, né? Como o inquérito foi instaurado, teve a medida protetiva, eu não podia ir na casa que eu morei minha vida inteira, eu não podia ir. Então meu pai foi lá retirar minhas coisas e tal. Tu não podia ir pra casa da tua mãe. Tá ligado? Porque medida protetiva. Sim. Não era algo que ela queria, mas isso foi instaurado pela polícia. O cara tá envolvido, o cara tava junto, ele pode ter batido na senhora. Então, Caralho. ficou nessa, tá ligado? E aí, tipo, eu tive que mandar, entendi. eu tive que mandar meu pai pra tirar minhas roupas, pra tirar minhas coisas e tal. E eu, na época, também comprei uma briga errada de achar que minha mãe passou um pouco do ponto. Então, achar, não, eu acho que a coisa é mais ou menos assim. Fiquei meio chateado com a minha mãe, entendeu? Então, eu acho que tudo... Eu também, as minhas atitudes conspiraram a acontecer isso. Mas deixando bem claro pra todo mundo que tá assistindo a gente, eu nunca agredi minha mãe, nem nunca agrediria minha mãe. Minha mãe é, tipo, uma pessoa extremamente importante pra mim, tá ligado? Até hoje em dia, ela é uma pessoa que me ajuda pra caralho. Eu fui uma pessoa que também, quando eu pude ajudar a minha família, eu ajudei pra caralho. Então a gente tem uma relação muito sincera entre nós, família. Entre até ela e meu pai, hoje em dia, que são separados, mas são melhores amigos. Eles se separaram, Foda. mas nunca se divorciaram, tá ligado? Então, um ajuda o outro. Meu pai, principalmente, tá sempre junto com a minha mãe e tal. Então é só pra deixar claro pra galera. E também falar que não acreditem em tudo que se fala, tá ligado? Isso já tá Principalmente na aprovado, imprensa. né? Tipo, nos Não, tá autos do aprovado. Eu nunca processo. quis. O processo foi arquivado, eu fui declarado inocente, eu e tal. E aí, como teve agressão das duas partes, as duas partes saíram ilesas, entre aspas. Na situação, a coisa foi prescrita, né? Mas eu nunca quis provar nada, nem ficar falando muito sobre esse assunto, porque envolve outras pessoas, tá ligado? Envolve uma mina que eu namorei, que eu não namoro mais. Sim. Sim. Envolve minha mãe, que é uma pessoa que eu tenho um puta sentimento e também... né? E também tem aquele lance de puta, mano. Não precisava ter chegado a esse ponto, eu deixei chegar, tá ligado? E aí eu fico nessas, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto por isso, eu tenho uma relação super legal com a minha mãe. A minha mulher hoje em dia é uma pessoa espetacular, tá ligado? A gente tava ali atrás, bolando Gente ideia, finíssima. Gente boa pra dando caraca, tomando risada cerveja engraçada. e tal. Maior fã de CSI desse país. Verdade, e de Então, Green. Um beijo, amor. Ela e minha mãe que conhecem É. essa série, Green. Então eu não gosto muito de falar sobre esse assunto por causa disso, mas se for preciso, que eu acho um caso ridículo, se for preciso provar e postar o documento que me prova inocente, eu faço. Mas é uma situação tão chata, Uma tá ligado? super exposição do caralho. E você remexer num assunto que faz 3 anos que aconteceu, tá ligado? Mas é por isso que eu costumo dizer, rapaziada, vão procurar saber todos os lados da história, tá ligado? Nesse aí. caso, por exemplo, o lado da Mena, o lado da minha mãe, o meu lado, antes da gente julgar as pessoas, porque hoje em dia esse lance da cultura do cancelamento aí é um erro desse que a imprensa coloca na conta. E acaba com tudo. Acaba com a carreira do cara, velho. Que foi o meu caso. Hoje em dia eu tô reconstruindo minha carreira e é super legal o produtor falar sobre isso, o nosso Lion. Oi, Lion. O nosso Lion, querido Vai, Lion. Tu não quis perguntar, cagão. Ficou com medo de É perguntar. super É porque eu legal fiquei você falar com sobre medo. isso, porque um tipo de assunto desse acaba com a carreira do cara, entendeu? Sim. Então hoje em dia eu tô reconstruindo toda uma história e às vezes eu vou me apresentar, vou tocar num pub, vou não sei o que, o cara bateu na mãe, puta pau no cu do caralho. isso aí é E aí eu foda. chego pro cara e falo, pô, você nem sabe da história, por que você nunca me perguntou? Ou por que você nunca foi saber o que aconteceu? Se você entrar na minha rede social, você vai ver.
foto minha com a minha mãe. Você vai ver que sou super Sim. próximo da minha mãe. Então não tem... Eu acho que a internet deturpa muito esse lance e todo mundo na internet é crítico de alguma merda, tá ligado? Todo mundo se acha no direito de criticar, de botar o dedo na ferida, de apontar o erro do outro, sem cancelar olhar no o outro. espelho Isso é e verdade. ver quais são os próprios defeitos e aonde a gente mesmo pode melhorar. Então eu acho que isso tem que ficar reflexão mesmo. Do caralho Só você isso. falar isso, Minha cara. mãe dizia um negócio, que quando você aponta o dedo pra alguém, você tem 3 dedos apontados isso aí. pra você. Exato, velho. É muito Exato. doido isso. Você Eu falou aprendi agora... muito isso nessa época aí, bicho.